Fala galera, hoje o meu entrevistado é um grande guitarrista, camarada que usa 2, às vezes 3 guitarras ao vivo, mistura música com stand-up, ou seja, muita coisa legal vai rolar hoje aqui com o Marcinho Eiras no Tocando a Vida, segura aí. Fala, Marcinho. Obrigado, mano. Obrigado. Ô, Juninho, uma honra estar aqui, cara. Prazer imenso ter você aqui. Obrigado, um músico Juninho. que eu considero demais, um grande músico, pra mim, um dos expoentes do Brasil. Obrigado, Juninho. Fico honrado E um amigo, com seus meu. Um elogios. amigo. A gente já se conhece Verdade. e trabalha junto há muito tempo. Legal. Marcinho, eu sei que eu te conheço, mas, cara, eu mesmo não conheço a tua história em relação a essa tua independência, cara, porque eu acho incrível isso. Você toca, eu tenho 2 neurônios só, o tico e o teco, não consigo, cara, não Então, consigo. eu costumo frisar que não há independência. Eu sempre rebato com isso. O pessoal fala independência porque eu estou tocando com as 2 mãos. Mas é uma espécie de sincronia, né? Na verdade, até a expressão corporal me ajuda. Quando eu estou gravando um loop ou quando eu estou tocando, é só você coordenar, né? É uma grande coordenação. Eu acho que independência, como eu digo, assim, além do Brasil, que não é uma piadinha pronta, é você fazer 2 coisas diferentes. Eu Certo. tocar uma música nessa guitarra e uma música noutra. Esqueci o nome daquele um cara que toca violão, ele faz muito bem isso, ele fala e toca. Ah, sim, que ele fala uma coisa que não tem nada a Eu ver acho com aquilo assim, que ele tá tocando. é um treino, mas o que eu não acho tão útil, assim. Mas você seguiu algum roteiro de estudo? Você tentou fazer alguma coisa Então, na diferente? verdade, para começar a tocar dessa maneira, eu fui em cima de repertório, que é para mim a maneira mais até agradável de se tocar. Porque eu às vezes paro para ver um exercício, uma escala, enfim, alguma coisa que eu tenho dificuldade, porém eu acho que estudando o repertório e você fazendo essa sincronia na prática, eu acho que funciona melhor. Ou seja, você ouve uma música e fala, eu vou tentar reproduzir essa música sozinho. Isso, e tento trazer para o meu ambiente, para a minha técnica. Então, as possibilidades, eu paro para ver as possibilidades, mas não fico estudando, pega minha mão direita e fico aqui, assim. Nunca fiz isso. Nunca, até hoje não faço isso. Mas você começou tocando, alguma vez na vida você tocou igual um ser humano normal? Toquei normal, tocava normal, daí tinha o Van Halen, que é o ídolo da nossa época, da nossa Sim, geração, é o né, cara, dos anos, né? É o dos anos cara. 80. E eu tinha facilidade de tocar o Two Hands dele, né? Até o nome que a gente brinca aqui, cada um dá um nome, Two Hand Stepping, Touch Technique, o Stanley Jordan chama de Touch Technique. E aí eu tocava, tinha essa facilidade, apareceu na minha vida o Stanley Jordan através de um amigo que mostrou numa fita cassete, para falar como a gente já tá velho, mas era a nossa mídia da época. E ele mostrou, eu achei que fosse alguns caras tocando juntos, 2 ou 3. E aquilo... Parecia mesmo, né, cara? Era incrível. Impressionante. Né? Impressionante. E aí, exatamente, esse cara, eu sem vê-lo, fui pra minha casa tentar fazer alguma coisa parecida com aquilo, porque foi um desafio tremendo pra mim. Aquilo soou como uma... Cara... Você já tocava jazz na época? Não, eu tava mudando meu estilo, porque na minha casa tem os músicos, na minha família tem os músicos de jazz e música brasileira. Então as minhas festinhas de casa, tanto da minha mãe, meu avô era acordeonista de regional de Chorinho, meu tio é um contrabaixista de MPB e jazz. Existia uma tradição na família, né? Total. Então essa música já tava na minha cabeça, só que expressivamente, o jazz, eu sempre falo, o jazz, o chorinho, eles não têm muita expressão. Mas o são rock, incríveis. se alguém passa, você fala, esse cara é roqueiro. Ou por causa do cabelo, ou por causa de uma Sim, muequeira, eu entendo o ou a que roupa você preta. Então aquilo pra mim na escola era meio careta ser, eu toco chorinho, nem pensava nisso daí. Só que aí que tá, era o meu diferencial. Quando eu chegava a fazer aqueles acordes mais rebuscados, eu pensava, nossa, que legal. Os meus amigos roqueiros não conseguiam, né? Então ficou meu diferencial. E ali em cima disso eu fui mudando meu repertório. Eu fui entrando na bossa nova, na música brasileira, e entrou o Stanley Jordan e coube perfeitamente naquele estilo, né? Na música brasileira, no jazz, no blues, que eu falo sempre que é uma boa maneira de você começar a tocar o tapping. Acho que o blues é uma cadência mais... ele é mais cadenciado, né? Certo. Você pode deixar ele bem lentinho, então isso facilita você pensar, executar os acordes, a melodia, a harmonia. Eu acho que é por aí. Interessante, cara. E você, hoje, se um cara, por exemplo, que está nos assistindo, se ele fala assim, cara, eu gostaria de ingressar nesse mundo do Two Hand Step, seja lá qual o nome que o cara quer dar. Independente de o cara falar, vou ingressar, acho que ele tem que tentar. Quando eu faço workshop, o que eu mais escuto é depois, né, pelas redes sociais hoje, que é mais fácil, os feedbacks, né? Pô, tentei tocar, mas desisti. Ou tentei, nossa, tô conseguindo. Aí o cara me manda um vídeo. Então, assim, é tentar, porque dá vontade. Me vendo tocar, eu sei que o pessoal, puxa, curioso que é, né? É legal. Eu vou enfiar a mão ali na guitarra. É a melhor maneira. Foi assim que eu fiz. É sentar num banquinho igual esse aqui, ó, melhor até sem braço aqui, e ficar tentando.
Né? O som tem que sair bom, eu acho que é isso, né? Independente do que for, se for rock, eu acho que o repertório ajuda, né? Como eu dei dicas de blues, até o jazz, que é um pouco mais rebuscado, mas acho que o blues é um grande caminho para você ingressar, e depois o jazz, aí bossa nova, uma balada, assim, acho que é uma boa dica, tentar tocar alguma coisa, sincronizar, sabe? Era legal estar com a guitarra aqui para eu mostrar que é mais fácil, mas assim, dando uma dica assim, verbal, eu acho que é essa que eu dou. O repertório é um grande segredo. Cara, dentro de repertório, eu vi, ao longo dos anos, você começou a mudar muita coisa muita coisa na maneira como você toca, no teu repertório. Sim. Porque quando eu te conheci, você tocava muito jazz. Muito. Aí eu comecei a ver você colocar pop. Isso. Cara, hoje você está fazendo coisas eletrônicas. Uma miscelânea de tudo isso. E eu vou até chegar nessa parada do loop que você está fazendo há um bom tempo, que eu vejo você fazendo isso já. Mas tem um outro, vamos dizer assim, uma outra faceta do Marcinho que apareceu no meio do caminho, que é a coisa do stand-up misturado com a música. Cara, como é que nasceu isso? Eu sei que foi uma parada meio de work, que você brincava naturalmente. Totalmente. Então, a gente faz workshop, certo. Brasil inteiro, quantos anos, né? Ainda é a coisa que eu mais gosto de fazer, cara. É divertido, cara. O workshop é uma coisa divertida. Até o pessoal, nossos patrocinadores, tem alguns em comum, eles perguntam, você ainda quer voltar, né? Assim, porque a gente vai e volta no mesmo lugar de novo, porque pedem, né? Primeiro esse negócio da miscelânea de coisas, porque assim, você voltar num lugar de novo, é legal voltar com coisa nova. Então sempre tinha essa preocupação, de se reinventar. E meus workshops começaram a ficar marcados, como é um formato informal que a gente fala, né? A gente não tem a responsabilidade de um show, você está ali tocando na frente, o menino senta aqui na tua frente, né? Enfim. E vai muito até de como o povo conduz, né? As perguntas e tal. E o meu é bem isso, você falou bem. O meu, eu sempre falo, vocês vão conduzir o workshop, eu sempre dei essa liberdade. É uma maneira minha de agir, porque eu acho assim, primeiro que eu vou conquistar mais, eu tinha essa impressão, assim, acho que eu deixo eles mais próximos de mim, porque no show você está no palco longe, no workshop não, ele senta aqui na tua perna, os lugares são adaptados, né, em loja, então é senta todo mundo no chão, a gente mesmo que dita essa regra, pessoal, vamos sentar e tal. Nesses workshops, as perguntas são, como eu não controlo isso, não tenho uma apostila, né, então são perguntas, então o pessoal, Marcinho, conta uma coisa que aconteceu engraçada no Faustão, e tinham muitas coisas. E eu passei a responder e as perguntas se repetem muito, né, Juninho? Você vai para as suas influências, são as mesmas. As perguntas se repetem demais. A gente vai em locais diferentes que as perguntas são as mesmas. Eu respondi uma coisa engraçada, no próximo workshop eu já melhorava essa resposta. Eu já tinha aquela resposta, só que melhorada. Você foi montando um repertório de piadas também. Textos. Foram parecendo textos, cara. Até para demonstrar equipamento. Então era uma forma que eu tinha de atingir a galera de uma maneira divertida. O próprio jazz, o repertório de jazz que eu tinha, se você bem lembrar, eu tocava a música dos Flintstones, que é um jazz. Sabe, é um tema de jazz. Sim, é um tema. Eu levava essas músicas já como uma coisa engraçada. Então, nossa, ele toca a música dos Flintstones. E não é fácil tocar, mas porém é gostosa de ouvir. Então, o jazz, assim, pra mim, até, inclusive, ele peca um pouco, às vezes, na apresentação pra galera. Não entendi nada que aquele cara fez. Os Flintstones, nossa, que legal. E depois você pode improvisar como improvisa num jazz normal. Sim. Entendeu? Então, essa informação musical e de texto começou a ser divertida e comecei a ficar conhecido por isso. Quando me chamavam, o Marcinho, o workshop dele é muito divertido, né? Então, e aí comecei a ser descoberto pro pessoal do stand-up. Quando eu vi o stand-up a primeira vez, eu falei isso até na entrevista do Jô, eu nunca tinha visto um stand-up, nunca tinha ido. É uma coisa antiga, porém não estava em moda. Quando entrou na moda, eu fui num show com a minha ex-mulher, falei, nossa, é o que eu faço. E fiquei desesperado para entrar nesse ambiente, né? Cara, e essa é a pergunta que eu queria fazer agora. Marcinho, você já tocou Faustão, Jô, e eu sei que você fez já outros trabalhos dentro deste mundo televisivo. Muitos, é engraçado, curioso. Cara, eu não sei se eu estou errado, até algo que eu estou falando pro pessoal que está nos assistindo. Existe hoje, pelo menos para mim, um mercado novo acontecendo. Existe. Que é a Web TV. A gente está aqui agora, exatamente, né? que é um programa que está aqui agora. Ou seja, tem muita gente que tem um talento, teria uma capacidade muito grande de desenvolver também, dentro desse meio televisivo, um trabalho. E eu ia te perguntar, quais são as capacitações, o que você acha que seria indispensável para um cara trabalhar, por exemplo, num programa de Web TV? Porque você é um cara requisitado, né? É impressionante. Verdade. Quando o Tomate ficou doente, até o primeiro nome que lembraram, chama o Marcinho. E isso, cara, sempre me chamou muita atenção. E eu queria perguntar, o que você acha legal, por exemplo, um festival tipo o American Idols. Cara, tem alguns músicos que já são carimbada. Exatamente. O pessoal fala, precisamos de uma banda boa, já chama aquele cara, já chama aquele cara. É claro que a experiência, acho que o principal motivo foi a experiência. O caso até do Jô foi uma coincidência. Porque eu tinha tocado no Faustão por 6 anos, o Tomate ficou doente, meu nome foi falado por uma coincidência, porque eu tinha tocado com o Derico,
Mas, obviamente, quando foram pesquisar, o diretor, né, no caso o Willem, ele me falou isso. Foi muito bom porque você tem experiência de câmera, sabe, televisão, sabe muita paciência, comportamento. Então, hoje até fiz uma entrevista por web, né, escrita, e perguntaram assim, quais são as dicas que você dá para um músico? Eu acho que é profissional, né, ser um bom profissional, ter persistência, né? Então, esses tipos esses ingredientes que a gente fala, essas dicas são fundamentais, muito músico não tem. Então, assim, postura no palco, o humor entra nessa história, porque o Faustão, a primeira reunião que eu tive com o Faustão, que eu fiquei perto dele, ele falou isso, ó, eu vou passar a bola para vocês, eu quero dar essa chance. Quem não matar no peito e fizer o gol, eu não passo mais. Talvez eu dê mais uma chance, mas assim, se não fizer o gol, eu não passo mais. Entendi. Então, eu ficava muito ligado no programa, sempre. O Schiavon, que era nosso chefe, ele falava, cara, fica ligado no programa. 3 horinhas que vocês vão ficar aqui, assim, olhando. Então, qualquer assunto que ele perguntasse, eu sempre estava esperto. Já pensava na piada. Às vezes eu ficava, assim, um programa inteiro pensando numa piada que ele não me perguntava nada. Mas eu ia pra casa... Pensando na piada é bem sua cara. Era hein? muito boa essa resposta, sabe? Acho que o humor funciona, quando ele é bem colocado, ele funciona sempre bem, Juninho. Ou seja, você já imaginava gatilhos para fazer a coisa andar. Sempre. Quando ele me perguntava, eu estava sempre atento. Então, eu tive muito sucesso nisso lá no programa. Que era assim, segundos que ele ia pro ar. Aí ele dava risada, tem várias coisas na internet gravadas que ele dava risada de mim. E ele toda hora falava, cara, aí até que chegou um dia ele falou, ó, esse não podem mais faltar, eu quero marcar você, eu e mais 2. Olha que legal, cara. Porque são rápidos, um eu preciso, outro é rápido, eu quero isso, né? E musicalmente também, ô Juninho. Essa gama de repertório que eu falei, que eu sempre tive... Eu ia te perguntar isso, para quem faz Isso foi fundamental. Ou Ficar seja, se antenado. o cara não tem um repertório... Porque eu não sei, eu imagino... Bom ouvido. Eu não imagino como é que funciona exatamente a questão de televisão, mas me dá a impressão que rola o Se Vira nos 30 direto, né? Então, o Faustão, no caso, que é um bom exemplo disso, mais do que o Jô, né? O Jô também teve algumas situações assim, a gente chama de saia justa, mas o Faustão, ele gosta disso. Ele inventou esse bordão aí do Se Vira nos 30 e quem sabe faz ao vivo. Se Vira nos 30, a conotação é a mesma. É dele essa frase? Porque todo mundo fala, nem As duas sabia são que era dele. dele. Se Vira nos 30 é um quadro dele, que o pessoal tem que se apresentar, e as duas têm a mesma conotação. Cara, se vira. É verdade, Então, quem sabe faz ao vivo é um bordão dele que é muito legal, porque assim, ele queria isso, mas isso é uma tensão absurda. Então, quando eu entrei na banda, os motivos que eu entrei quando teve o teste lá, foi exatamente isso. A gente teve um teste assim, cara, uma cantora, Garota de Ipanema, canta qualquer tom, e eu tinha que acompanhar na hora ali, esse foi meu teste, foi assim. Então, tinha uma banda inteira, e meu teste foi bem assim, e agora outra, Bem Que Se Quis, da Marisa Monte. Mesmo que você não conheça, você tem que se virar. Então, o meu foi aprovado na hora, porque eu tinha essa facilidade. Agora, o que me trouxe isso? Tocar na noite, com diferentes... Às vezes, conhecer um cantor na hora. Quantas vezes eu fiz isso? Para precisar do trabalho, eu sempre falo isso, às vezes eu mentia para poder ganhar o trabalho, Juninho. Não que eu passei dificuldade, nada assim, mas você sabe, vamos lá. Cara, eu mentia. Mas você ia na hora. Mas ia na hora. E aquela coisa, né, pro pessoal que tá ouvindo, é um treino legal. Por exemplo, um clássico da Bossa Nova chama-se Wave, uma música bem conhecida da Bossa Nova. A gente toca ela em Ré, que é o tom original. Então você estuda na tua casa Ré a vida inteira. Aí você vai para um palco tocar com um cantor que você conhece. Na hora ele fala Mi. Muda um tomzinho ali. Guitarra até mais fácil. E quando o cara fala um outro, Mi bemol. Mi bemol. Você fala, caramba, então vai no ouvido. Então eu treinei muito isso. Porque às vezes cantores, a gente brinca muito até com isso. Né? Eu tô passando, mas é um negócio interessante. O cantor não sabe o tom dele. Quantas vezes, até hoje eu passo por isso, Juninho. O cara vem falar no seu ouvido o tom, ó. Vou te contar. Você não... E tem que ser... Cara, o show está rolando. Entendeu? Então, pro Faustão, pra mim era muito fácil. É uma sensação que eu até passei a gostar. Marcinho, abre parênteses. Sabe onde é que a gente aprende isso? Em igreja, meu amigo. Igreja também, né? Cara, igreja é a coisa mais engraçada do mundo. É o cara que chega assim, Imagino. Eu queria cantar uma música. Posso? Pode. E começa. Cara, não, começa, às vezes, ele não tá nem em um tom e no outro. Eu brinco que não tá em coma. A música do cara tá em coma, a música do cara. Né? Bicho, eu já tive várias dessas. Então, isso vamos dizer, é um grande aprendizado, mas tem hora que dá errado, hein? Então, na verdade, cansa isso daí. Várias vezes dá errado. É um risco total, mas cansa também, sabe? Essa situação de sempre informar, toca ali, sabe? Marcinho, mas não tem uma parada também de relacionamentos, cara? Porque tem gente que toca muito e tal, mas não tem network nenhum. Então, Juninho, essa resposta, ela se estende demais, cara. São vários fatores. Eu acho que você tem que, lógico, você tá numa banda, aprender a conviver. Televisão é paciência, cara. Você chega de manhã para gravar um negocinho minúsculo à noite. Então, essa paciência toda vai te consumindo. Mesmo. O frio do estúdio. São tantos requisitos, assim, que eu acho que para formar um bom profissional de televisão...
Mas é uma coisa que eu comecei a gostar muito, cara, de câmera, de luz. Eu adoro aquele ambiente, até hoje, assim, até como você falou bem. É um negócio que tá em baixa, né? Tá em baixa, tá migrando para isso que a gente tá fazendo agora. Web TV tá... Mas TV, por eu gostar tanto, eu sempre fui atrás, assim, parece que ela veio para mim, sabe? Eu fiz no Multishow um programa, ano passado de comédia, fiz o Pânico na Band, eu fiquei com 2 quadros no Pânico por muito tempo. Exatamente, as pessoas, por saberem que eu fui do Faustão, porque foi uma grande experiência, eles já me chamam, Marcinho sabe, e realmente. Aí você vai numa emissora menor, como é o caso da Band, comparando com a Globo, é até engraçado, assim, eu tô acostumado com um cara que só liga o meu cabo, aqui tem um cara faz tudo, entendeu? Entendi. Então é realmente experiência, sabe? Vai te formando isso, onde você olha, como você se porta, como você se veste. Não, e essas suas dicas são importantes porque, cara, você é bem sucedido dentro daquilo que você faz, você é um nome, como eu falei, você é respeitado e requisitado, cara. Exatamente. Porque não adianta você só ser respeitado e ninguém quer te chamar porque o cara é chato. Bom, o cara é chato, a gente e aí sabe, vai. né? Alguns são chatos. Falar nisso, deixa eu te perguntar. Rola uma musiquinha aí pra gente? Rola, claro que sim. Opa. Vim aqui pra bater papo e tocar. Opa, e eu tava vendo você tocar aqui, cara. Eu acho muito legal, porque essa parada do loop é um, vamos dizer assim, é um mundo, né? Um universo, né? E eu fui reticente há muito tempo, por muito tempo. É? Cara. Fui porque eu acho que tem muita gente que faz isso muito bem. Sim, tem. Eu só fui quando eu achei que eu tinha uma coisa diferente dos demais. Entendi. E eu consegui reunir tudo que eu faço nessas minhas apresentações e descobrir um novo universo. Foi um grande desafio, assim, de estudo, de dedicação. E aí entra o que a gente falou no começo da entrevista, para um workshop, por exemplo, eu voltar para esses mesmos lugares que eu já tinha ido com uma novidade, entendeu? Releituras, né? Releituras, né? Então, eu já fiz isso aqui, agora eu tô com uma outra ideia. E todo mundo comenta assim, nossa, você se reinventou tocando. Para mim foi muito interessante. Legal, cara. Né? E gravei um DVD agora, que eu quero mostrar depois. Ah, trouxe é? pra você. Opa, então antes de mostrar com esse o DVD, repertório. vamos fazer a musiquinha? Bora. Opa.
Marcinho, parabéns, mano. Obrigado, Juninho. Parabéns. Fico feliz de estar aqui, realmente, cara. Cara, é incrível. Gosto de você tocando demais. Você é muito talentoso. Eu sempre falei isso pra você, não porque a gente tá aqui, mas eu sempre falei isso pra você. Verdade. A gente é amigo, eu já ouvi feliz, isso de você. Fico feliz, cara, de ver você subindo cada vez mais, desenvolvendo coisas novas. Se reinventando, né? Se reinventando. E falar em coisa nova... Antes de uma coisa, queria falar que eu vi a entrevista do Jonathan aqui, cara. A primeira que eu vi, né? E a gente tá gravando hoje. Cara, muito legal estar aqui. É muito legal. É que nem você querer estar dentro do negócio. Eu queria estar aqui, sabe, sentadinho. Quando você me chamou, eu falei, então, pô, que legal, cara, sabe? E parabéns pela entrevista com aquele menino que eu acho incrível, meu amigo também. Eu acho ele incrível. Foi uma entrevista de vida. Entrevista sensacional. Eu vou repostá-la e vou falar. Eu já falei para várias pessoas assistirem, né? Que legal. Não só a performance dele, mas a sua, assim, sua desenvoltura. Como tá muito legal, cara. Parabéns. Agradeço também, mano. Legal. Agradeço. Tô tentando, é uma coisa nova para mim, né? Muito legal, muito legal. E falar em coisa nova, o que é isso aqui? Temos um DVD aí, né? Aí, ó. Nem saiu, galera. Esse Nem aqui saiu. É meu? Esse aqui é meu? Esse é lógico. Então fale nele, O DVD mostra pra galera chama-se Loop Pool, na verdade é uma brincadeira com loop, né? Ao contrário, fica pool, que na verdade também pool é colaboração, né? E tem esse significado. Então, na verdade, aqui eu me colaboro, a gente fez essa brincadeira com essa palavra. Então, um DVD solo com o Loop Station, né? Que eu mostrei num dos números, está aqui nesse DVD. E vai ser lançado agora no MT no dia 13 de abril. Então nem saiu. Não saiu ainda. Na verdade, eu fiz para levar no show, eu corri com as cópias, mas eu queria fazer um lançamento com um show. Então o show não está marcado ainda, mas para a galera da música vai ser no MT, dia 13, entrada de alimentos. 13 de abril. 13 de abril. Então eu espero que esse programa saia até lá. Se não sair, já foi. Se não sair, foi 13 de abril, foi muito legal. Tá? E então você está com esse trabalho e você está com o trabalho do stand-up. Continuo né? com o stand-up. Que é uma parada bem legal, né? Eu estava comentando em off com você que para a galera que toca, né? Foi um novo campo que eu abri e por incrível que pareça, no ano retrasado, 2015, eu fiz mais shows de stand-up do que com música. Apesar que meu stand-up é musical. É isso que eu ia falar, acho que não tem como separar uma coisa da outra. Não tem. Né? Aliás, sem as guitarras e os pedais é que eu não sou nada. Meu stand-up é em cima disso, né? Um personagem que eu criei, não é personagem, é um pseudo-personagem que eu falo que eu sou muito bom, usando outro termo que eu não quero falar aqui. E tento provar isso até o final da apresentação, que eu sou realmente esse cara bom que eu valo. Entendi. Então, com exemplos engraçados, enfim, e me dá muito prazer, Juninho. É engraçado, sabe o que é legal falar pra galera? Então você fala que você é tão bom, mas a tua maior qualidade é a humildade. Humildade, Entendi. Eles saem com uma raiva de mim, mas quem assiste sabe que eu tô brincando, né? Tem gente que, né? Mas é uma linha de risco, porque eu fico me arriscando aqui, dizendo que eu fico me enaltecendo. Entendi. Mas, Juninho, assim... Eu vi isso no jogo. No jogo eu fiz bem essa brincadeira. Claro que o pessoal percebe que é uma brincadeira. E eu, né, uso e abuso disso no show. Mas o que é legal, assim, Juninho, que pra mim é uma injeção de ânimo diferente. Lembra quando a gente entrava no palco a primeira vez, há muitos anos? Sim. Eu ainda sinto isso no stand-up, porque na música eu não sinto tanto como eu sinto no stand-up. Na música você toca, tudo bem, é legal, a gente é autocrítico pra caramba, né? Sai às vezes bravo com uma frase errada ou com um som que não funcionou. É, normal. No stand-up, amigo, você tem que fazer o pessoal rir obrigatoriamente, senão você não é bem sucedido. Marcinho, quero te agradecer, meu amigo. Obrigado, muito Juninho. Obrigado. Conte comigo sempre. Eu fico feliz e espero que você tenha aí muitas novidades esse ano. A gente começou o ano agora. É isso e, cara, aí. que muita coisa boa aconteça pra você. Obrigado, sucesso no programa, conte sempre comigo. Também, cara, obrigado. E vida longa pro teu programa e pra tua carreira musical, que é brilhante também. Obrigado, galera. Siga o Marcinho nas redes sociais, conheça um pouco mais do trabalho dele. Ele é um músico incrível, acho que ele deu dicas muito legais, muito valiosas para você que de repente aí tem a ideia até mesmo de criar aí o seu programa ou ser um comediante, porque hoje você está dividindo a música e o stand-up em palcos, né? Exatamente. Ou seja, você está viajando o Brasil e fora do Brasil, como você acabou de falar, Japão. Ou seja, tem um mercado muito legal. Moçada, obrigado demais pelo carinho, muito obrigado porque vocês estão aqui. Então, curta meu canal, curta o canal do Marcinho, dá o joinha aí, se inscreva. É isso aí. E até a próxima semana, não digo semana, porque semana que vem só tem novidade do vídeo do Marcinho. Tem mais música minha por aí. Exatamente, mas na outra tem mais novidades também aqui no Tocando a Vida.